E aí, pessoal, dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre o volta às aulas. Várias profissionais foram entrevistadas e falaram a sua posição de como a gente deve receber esses alunos e também a família nas escolas. Fiquem ligadinhos. Volta às aulas para você, mais alegria ou mais responsabilidade? Na realidade, a volta às aulas é os dois. Um pouquinho de alegria por estar de volta com os amigos, estar de volta com os alunos, com os professores, com os pais. E também é mais de responsabilidade, né? Porque o aluno volta já com uma gama de esperança, uma gama de querer aprender, e a gente tem que atender todas essas necessidades dos alunos. O que mais muda na escola quando os alunos voltam a ocupar os corredores? A escola fica mais viva, né? O aluno traz alegria para a escola, traz muita mais vida para a escola, a falaria deles, que às vezes pode deixar os professores um pouquinho nervosos, mas sem o aluno na escola também a gente não tem vida. Então, a volta às aulas com os alunos, a escola fica mais viva, mais dinâmica. E o momento mais gratificante para um diretor na volta às aulas? É quando você tem toda a equipe completa de professores, de funcionários, e principalmente quando você vê os alunos voltando com alegria, quando revêm os amigos, quando revêm os professores queridos. O que você observa primeiro nos alunos quando retornam das férias? Se eles estão com vontade de aprender, e vou também fazer uma avaliação diagnóstica para ver o que eles lembram do ano anterior, de como é que eles estavam e como é que eles estão preparados para o ano atual. Existe uma frase clássica que todo diretor escuta nessa época? Nossa, que saudade das férias, que vontade de ficar em casa. Isso é clássico do primeiro dia de aula. Hoje você percebe as crianças e adolescentes mais ansiosos do que antes? São muito mais ansiosos, né? Eles não têm a gama de perceber que eles podem errar, que eles podem ter alguns erros, e quando eles erram, eles ficam muito ansiosos. Então a gente está trabalhando muito essa parte aí emocional deles, porque a ansiedade está sendo uma situação bem séria nas nossas escolas hoje em dia. E os pais? A ansiedade deles chegam até a direção? Sim, a gente vê muitos pais ansiosos, muitos pais sem saber o que fazer com os filhos. Às vezes a gente vê os pais assim preocupados tanto na parte pedagógica como na parte emocional dos filhos. Então a gente vê a ansiedade dos pais também uma coisa muito séria, né? A gente tem que trabalhar, tanto a escola como a família, trabalhar essa parte de ansiedade com os pais e com os alunos também. Na sua visão, o que mais contribui para um bom retorno escolar? O acolhimento com os alunos. Os alunos se sentirem acolhidos, os alunos se sentirem com vontade de estar dentro da sala de aula. A parceria entre família e escola, onde ela faz mais diferença no dia a dia? Em tudo. Ela faz diferença em tudo. Quando a gente tem o pai, quando a gente tem a mãe, quando a gente tem o responsável pelo aluno trabalhando junto com a escola, você vê o crescimento que os alunos fornecem. A gente vê que os alunos crescem, que os alunos têm mais interesse em estudar, quando os pais participam do dia a dia escolar dos alunos. Então, a parceria entre a escola e os pais é muito importante nos dias de hoje. Quando um aluno não quer vir à escola, qual é o papel da instituição? Acolher, orientar ou intervir? Os três, né? Quando o aluno não está querendo vir para a escola, quer dizer que ele não foi bem acolhido. Então, quando o aluno é bem acolhido no primeiro dia de aula, quando o aluno é acolhido durante a semana, quando você ouve os alunos, se sentem pertencentes à escola. Então, eles querem estar na escola, eles querem vir para a escola. Então, o aluno tem que se sentir bem acolhido. Quando ele não se sente assim, aí vai haver as ausências. Então, a escola tem que entrar em contato com os pais, tem que ver o que está acontecendo, o porquê que o aluno não está vindo para a escola e fazer ações para que possa trazer para esse aluno de volta para a sala de aula. Uma ação simples da escola que faz muita diferença nesse começo do ano. É o que nós fazemos lá na Ana Erundina, né? A escola que agora estou como gestor. A gente faz um tapete vermelho para eles, a gente faz um corredor de bexigas e recebe um por um, tanto os pais como os alunos, e a gente faz um evento, a gente faz uma mensagem, a gente recebe esses alunos, batendo palma para esses alunos e dando boas-vindas para esses alunos e para essas famílias também. Então a escola fica muito mais
aconchegante e fica um ambiente muito mais familiar e pedagógico ao mesmo tempo. Qual o erro mais comum as famílias cometem na volta às aulas? E achar que a criança está indo para a escola por ir. As famílias deixar os alunos na escola e depois não perguntar como é que foi o dia, o que esse aluno fez, o que o filho fez, o que ele aprendeu na escola. É como se fosse uma coisa automática. Deixar na porta da escola, dar tchau, voltar para casa e a rotina continuar a mesma coisa. E não perguntar para o aluno o que ele aprendeu, o que ele gostou, o que ele está fazendo de bom dentro da sala de aula. Para você, uma volta às aulas ideal precisa ter o quê? Ele precisa muito bem estar, os professores estarem preparados, os professores estarem com as aulas bem planejadas, os alunos estarem com interesse em estudar, os alunos estarem com interesse de estar dentro da sala de aula e a família estar com interesse de compartilhar também conhecimentos com esses alunos. Ou seja, observar as tarefas, observar as atividades e incentivar os alunos a estudar. Se pudesse deixar um recado rápido para os pais agora, qual seria? Acompanhe o dia a dia dos seus filhos. Né? Abram os cadernos deles, perguntem como é que foi a aula, pergunte o nome dos professores, qual matéria esses professores lecionam. Interajam mais educacionalmente com os seus filhos. E para os alunos? Vão para a escola com a certeza que vocês vão estar aprendendo, que vocês vão estar crescendo como pessoa, como cidadão, que a escola é um local de aprendizado, é um local onde você vai ver muitas coisas, você vai observar muitas coisas. Nesse mundo informatizado que nós temos, a gente tem uma ampla gama de informações, mas é na escola que você vai filtrar quais são essas informações importantes para a sua vida. No início do ano letivo, a escola precisa focar mais em conteúdo ou em vínculo emocional? Nos dois. As primeiras aulas, né, os primeiros dias, está focado no vínculo emocional com os alunos, saber quem são os alunos, saber de onde vêm, como é que eles estão preparados e também está trabalhando com o conteúdo. Sabendo qual é o conteúdo que o aluno aprendeu o ano passado e qual o conteúdo que ele pode aprender melhor para esse ano. Ou seja, trabalhar dentro das habilidades priorizadas, fazer um processo de recomposição de matéria. Então, os dois são importantes. A psicóloga Eduarda, que é TCC, vai nos contar um pouquinho de como que os pais e os alunos têm que estar preparados para os primeiros dias de aula. E aí, como será, hein? Ela vai nos contar tudo. E aí, hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Duda, que é uma psicóloga TCC, Isso. que é comportamental. Ela vai falar um pouquinho o que é o TCC pra gente. E ela vai falar um pouquinho do volta às aulas. Um período super importante para as crianças, de muita ansiedade, né? Muitas mudanças, comportamentos diferentes, experiências diferentes. Então, tudo isso mexe muito com o emocional dos pequenos. Mas, primeiramente, me fala quem é a Duda. Quem é Eduarda? Sou Eduarda, psicóloga, atendo aqui na CAF Multiterapias. A minha prevalência dos atendimentos são crianças de 3, 4 até os 12 anos, né? Eu trabalho com a abordagem da terapia cognitiva comportamental, onde a gente trabalha os 3 pilares do ser humano, que é o pensamento, os sentimentos, as emoções e os comportamentos, né? Então, tudo envolvido, a gente trabalha de uma forma lúdica com as crianças. E por que a escolha da psicologia? Por que a Eduarda resolveu escolher a psicologia? Você podia ser qualquer coisa. Podia. Mas por que você quis ser psicóloga? Eu escolhi a psicologia porque eu sempre gostei de estudar sobre desenvolvimento humano e principalmente sobre crianças. Então eu sempre fui muito curiosa para saber como as crianças se desenvolvem, como acontece tanto biologicamente, comportamental. Então por isso que eu escolhi a psicologia e pelo fato de eu achar a profissão muito bonita, muito digna de ajudar, assim, o ser humano. E você acha que você está no lugar certo? Sim, eu sinto que sim. Eu sinto que cada dia que passa,
eu vou me especializando mais, vou entendendo mais, então me sinto realizada a cada evolução que vai acontecendo. Então a Eduarda fez a melhor escolha. Sim, sinto que sim. Então hoje a gente vai falar um pouquinho do volta às aulas, tá? Eu vou fazer com você. Você já brincou de ping-pong? Eita. Aquela brincadeira, joga a bolinha, eu jogo a bolinha e você responde a pergunta, certo? Ok. Volta às aulas em uma palavra. Eu colocaria como transição e adaptação. Emoção que mais aparece nas crianças. Com certeza, ansiedade. Ansiedade. Frio na barriga. Normal ou alerta? Eu imagino que normal, até porque é um dos comportamentos ali presente da ansiedade, mas se for excessivo e estiver atrapalhando a criança, aí é um alerta. Criança chorando. Não quero ir para a escola. E aí, o que você faz? É sempre importante trabalhar com os pais a questão da previsibilidade e do acolhimento dessa emoção da criança. Então, a gente não pode deixar que esses pais desistam de levar essa criança, mas sim acolher e entender o motivo dessa criança não querer participar e como que a escola pode acolher essa criança de uma forma diferente para ela se sentir acolhida e gostar daquele ambiente. Sabe o que eu percebo? Tem pais que sofrem mais, tem mãe que fica lá no portão. Sim, a criança entra tranquila, mas a mãe que tá lá sofrendo. Muitas vezes é mais a expectativa, a ansiedade dos pais do que da própria criança. Então, exatamente. Distinguir um pouco. Pais ansiosos ajudam ou atrapalham demais? Assim, é normal os pais se sentirem ansiosos, até porque é um momento diferente na vida dos filhos. Mas a ansiedade atrapalha porque a criança se regula através dos pais. Então é importante os pais segurarem um pouco essa expectativa e a ansiedade. Uma frase, principalmente a mãe, porque nessa hora H quem vai levar é a mãe, né? Uma frase que você diria para essa mãe não fazer agora, não cometer agora. Não cometer? Eu imagino que, assim, quando a gente fala pra criança, isso é besteira, vai logo, para de choro, para de manha. Engole o choro. Engole o choro. Empurrar a criança, isso não é legal, porque a criança precisa entender por que ela tá ali e entender a emoção dela. Uma frase que acalma a criança nesse momento. Eu acho que... Olha, eu tô com você, pode se sentir confiante, a mamãe vai te buscar depois, a escola vai ser um ambiente legal, você vai aprender muita coisa, vai ter muitos amiguinhos, sozinha, vai ter muitos amigos. Passar essa segurança pra criança. E agora? Rotina. Vilã ou aliada? Com certeza, acho que pra tudo, não só o período escolar, essa mudança, a rotina, ela é muito aliada, porque causa previsibilidade. E quanto mais previsibilidade a gente tem, menos ansiedade acontece com as crianças. Então, com certeza, super aliado. Dor de barriga. É dor mesmo de alguma coisa ou é ansiedade? Então, a dor de barriga, ela vem muito como um sintoma da ansiedade. Então, é uma ansiedade, mas aí a gente volta naquilo que a gente falou no início. Se está sendo muito recorrente e tem atrapalhado o desenvolvimento dessa criança, ela não está querendo ir para a escola, sempre é o motivo de uma dor, aí a gente tem que ficar de olho. Então, tem que ficar atento e ir procurando uma ajuda de psicólogo. Criança quietinha, retraída, no canto, é preocupante? Se torna preocupante quando também é em excesso. Quando a criança está se afastando dos amigos, está se afastando dos professores, dos pais. Então, o silêncio, ele também diz muito sobre a criança. E aquela criança serelepe, agitada, como que fica? Preocupa também? Preocupa também quando se torna difícil, por exemplo, para uma organização, quando se torna difícil para aprender aquela criança que às vezes não consegue ficar lá sentadinha na cadeira para ouvir o que a professora está falando. Então, os dois lados são tanto quieto demais, porque aí pode ser reprimindo essa emoção, quanto agitada demais, que aí atrapalha a organização e a aprendizagem dessa criança. Escola ideal é? Escola ideal, eu vejo que é a que acolhe
E aqui olha a criança além do desenvolvimento acadêmico, não só as notas, não é só a prova, mas sim aquele ser humano inteiro. As escolas vão receber crianças neurodivergentes, né? Que Sim. são autistas, que têm TDAH, síndrome de Down, TOD, né? deficiente intelectual. Sim. Como receber essas crianças? Será que as escolas estão preparadas? Eu vejo que hoje em dia as escolas estão mais preparadas do que antigamente, já existe um repertório muito maior para esse acolhimento, então as escolas elas precisam ser mais compreensivas e mais adaptáveis, porque todo indivíduo tem uma forma melhor de aprender e de viver no mundo. Sim. E aí quando a gente fala de crianças neurodivergentes, precisa de uma atenção ainda maior, né? Então, é mais essa questão de acolhimento e uma adaptação para esse novo estudante. As escolas estão voltando, volta às aulas, tudo novo. Não só para a criança, mas também para o professor, para a família, tudo é novidade. Como que deve ser essa adaptação? Essa adaptação eu vejo que com muito acolhimento, né? Então, respeitar o tempo da criança. Claro que cada criança tem o seu tempo de se adaptar, mas é importante que a escola acolha não só a criança, mas também os pais. Porque os pais fazem parte do processo, como a gente falou. A criança ela se regula muitas vezes junto com os pais. Sim. Então, quanto mais acolhimento essa escola der para essa família, melhor essa criança vai engajar nessa escola. Então, eu vejo como um acolhimento e principalmente ver com que forma essas crianças conseguem aprender, de que jeito chama a atenção dessa criança para uma aula diferente, uma aula mais prática, em que ela consiga levar o que aprende para fora também, né? Mas tem pai, tem mãe que estão percebendo que não está dando certo o jeito que ele está criando aquela criança, que ele está, de alguma forma, preparando algo para aquela criança que está indo para a escola ou no dia a dia, nada está dando certo. Está na hora de procurar uma psicóloga? Sim, é muito indicado que quando os pais comecem a sentir essa dificuldade dessa adaptação, é importante buscar a ajuda de um psicólogo, porque nós interferimos nessa ajuda com a criança, a gente faz as intervenções de um jeito lúdico. Então, a gente encontra a melhor forma de falar com a criança sobre a escola e sobre qualquer outro sentimento que envolva uma emoção maior de um jeito lúdico. Então, a gente trabalha tanto aqui em terapia, na sala de terapia, quanto ter reuniões com a escola, orientação para os pais. A gente vai adaptando como cada família, qual intervenção fazer com cada família. Então, por isso que é importante a ajuda do psicólogo nesse momento. Terapia no início do ano, já começar o comecinho do ano, já vindo na terapia. É exagero ou é cuidado? É um cuidado que eu vejo que todos os pais que estão percebendo essa dificuldade com as crianças deveriam buscar. Porque o começo do ano ele é primordial para o resto do ano inteiro. Então, essa adaptação que vai acontecer no início, quem vão ser os amigos, como é a turma, como é a professora, muitas vezes vai determinar como vai ser o ano inteiro dessa criança. Então, se tem esse apoio, tanto família, escola, psicólogo junto, vai ser uma caminhada muito mais leve para esse ano inteiro. Ainda mais quando a gente fala de uma criança, por exemplo, tá numa escola nova, uma criança atípica, né, neurodivergente, uma escola diferente, um ano diferente, por exemplo. Crianças que estão indo para o primeiro ano, tem aquela tensão, né, que vai aprender a ler. Vai ter que sentar na carteira, vai ter que escrever. As crianças que vão para o 6º ano, né, que é uma mudança também do Fundamental 1 para o 2. Aí tem que escrever de caneta. É toda uma mudança. Era uma professora só que a gente vê de mãezona, de repente vai ter vários professores. Matérias diferentes. Então, tudo é adaptação. Tudo. Então, gente, essa intervenção agora é muito importante, essa mediação de um terapeuta, seja uma psicóloga, seja uma psicopedagoga, seja uma fono, seja uma terapeuta ocupacional, é essencial nesse momento. O que as famílias erram agora no início do ano? Tem muito exagero de compra de material, né?
É verdade, isso pode acontecer também, mas vejo que esse exagero de compra de material também é a pedido das escolas, né? As Sim. escolas estão cada vez mais pedindo material, mas também são materiais muitas vezes para um suporte diferente, né? Ter aulas práticas, então Sim. acaba sendo também interessante. E o maior acerto dos pais? O pai tenta e a mãe tenta colocar na melhor escola? Eu vejo que é importante os pais terem essa busca, né, de às vezes a gente pensa, qual é a melhor escola, qual que é a escola que às vezes tem um status maior, mas a melhor escola é sempre a que seu filho vai se desenvolver mais. Então é importante não só ter essa escolha dos pais, mas ouvir as crianças também, né? Qual a escola que ele se sente confortável, que tem uma professora legal, que tem amigos legais, que tem experiências legais, porque o aprendizado não é só escrever uma palavra, botar um número, tem que ser uma aprendizagem criativa. O que a criança precisa agora, neste momento, da escola? Da escola? Como que ela tem que se sentir? Se sentir acolhida. Eu acho que eu vou deixar essa palavra do acolhimento, principalmente nesse começo de ano, tem que ser o acolhimento de tudo que a criança está sentindo, porque é tudo muito novo. Duda, como que você trabalha o volta às aulas nas sessões? Nas sessões, a gente sempre tenta trabalhar com essa previsibilidade. Então, por exemplo, a criança que já está no acompanhamento e vai iniciar as aulas, a gente já vai trabalhando como vai ser essa escola, quais são os pensamentos que essa criança está tendo. Às vezes é o medo, e se eu não fizer amigo? E se a professora não for muito legal? E se na hora do intervalo eu não conseguir brincar com ninguém? Então, esses são pensamentos que, para nós da TCC, a gente diz como disfuncionais e a gente quer que essa criança se adapte ao mundo. Então, a gente vai ajudar ela a ter pensamentos mais funcionais, tanto com os sentimentos e como, né, ela vai se comportar nessa escola. Você fala da terapia TCC, né? A gente fala assim, nossa, mas quanta letra? T de tatu, C de cavalo, C de coelho. Mas o que é o TCC? TCC é a terapia cognitiva comportamental. Então, essa terapia ela envolve tanto pensamentos, comportamentos e as nossas emoções, porque a gente entende que conforme a gente sente, é como a gente vai se apresentar para o mundo, é o que a gente vai se comportar. E a forma que a gente pensa também sobre a gente, sobre esse mundo, é a forma que a gente vai se comportar no mundo. Então, a gente sempre tem esse olhar de que as experiências elas podem acontecer para todo mundo. Mas a forma que você vê o mundo, a forma que você interpreta, como você pensa e como você sente, é o que vai ser a verdadeira experiência para você. Então, todas as crianças estão indo para a escola no mesmo dia. Mas aquela criança que é um pouco mais, que tem essa confiança nos pais, que acredita que gosta de ir para a escola, ela vai entender de um jeito diferente. Agora, uma criança mais retraída, tímida, com pensamento assim, nossa, e se eu não tiver amigos? Ela já vai ter uma experiência diferente. Às vezes, uma experiência não tão legal quanto a outra criança. E por isso, ela precisa ser acolhida. É importante trabalhar as emoções? Com certeza. Que as emoções, a parte emocional é o pilar da nossa vida, né? Como a gente sente, muitas vezes reflete como a gente se comporta, que a gente fala, o que a gente escuta. Às vezes a pessoa não falou de um jeito com a gente, mas a gente tá, às vezes, num dia mais triste, a gente já acha que a pessoa foi grossa com a gente, já foi de um jeito diferente, e às vezes não, é só o que a gente tá sentindo naquele momento. O que você diria para os pais, para os professores que estão agora levando essas crianças para as escolas? Eu deixaria essa sugestão de acolher o sentimento dessa criança, porque se para nós adultos já é muito difícil, às vezes, começar um emprego novo, começar, né, uma coisa diferente, imagina para a criança que ainda não entende o mundo tanto quanto a gente. Então, o que eu deixaria é isso, de acolher, escutar, né, se sentir essa tristeza, leve palavras de confiança pro seu filho, olha, não, a mamãe vem te buscar depois, tá tudo bem, você pode confiar na professora. Esse trabalho, às vezes a gente fala um pouco dessa ansiedade de separação, né, que a criança tem essa dificuldade de ficar na escola. Então, sempre trabalhar com palavras de afirmação dessa criança e de confiança. Gente, fica tranquilo, leva seu filho pra escola e tá tudo certo. E precisando, vem pra cá. A Duda vai estar aqui para te receber, né, Duda? Olhando todos. É isso. É isso, gente. Tranquilidade, acolhimento e vamos que vamos
com muita paz. Bom, e quando a gente fala de trabalhar com as emoções aqui na clínica, eu sempre falo que é tudo muito lúdico. Mas como que a gente traz isso pro lúdico? Por exemplo, com bonequinhos. Então a gente tem aqui as emoções do divertidamente, o medo, a raiva, a ansiedade, inveja, até o tédio tá aqui, ó, com o celular na mão. E a gente trabalha de uma forma, essa psicoeducação das emoções. Então a gente explica tanto como essa emoção funciona e como se comportar com essa emoção. Porque eu sempre falo para as crianças, todas as emoções são válidas, até porque nós somos seres humanos. Então a gente sente tudo. O importante é a gente aprender o que a gente vai fazer com essas emoções. Então quando eu sinto raiva, eu posso bater no meu colega na escola? Não, não posso. O que eu posso fazer quando eu sinto raiva? Eu vou aprender técnicas de respiração, de relaxamento. Eu vou conversar com um adulto. Muitas crianças gostam, às vezes, de ter aqueles objetos que a gente aperta, né? Os fidgets e tal, os squishes da vida, porque às vezes precisa liberar uma energia. E quando eu tô muito ansiosa, o que eu vou fazer? Eu terminei uma atividade, eu vou sair atrapalhando todo mundo que já terminou, porque eu não quero ficar parado, não quero ficar... Não, calma, vamos também aprender técnicas de respiração, a respiração do ursinho, né, que a barriguinha sobe, depois desce. Então a gente vai trabalhando com a criança sempre de forma lúdica, tudo que ela pode aprender, que ela pode passar emocionalmente durante a vida, tanto na escola quanto em qualquer ambiente que ela esteja. Então é dessa forma, sempre lúdica, muitas vezes com bonequinhos, muitas vezes com desenho, ou às vezes um vídeo, uma atividade, um filminho, que a gente vai ensinar essa criança essa psicoeducação emocional. A terapeuta Juliana vai nos dar dicas e orientações de como tem que ser tranquilamente esse período de volta às aulas. Tô curiosa, e você? Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês para falar um pouquinho sobre o retorno às aulas, a volta às aulas. Essa fase que costuma ser um gatilho tanto para as crianças quanto para as famílias. Então, eu vou dar aqui algumas dicas, algumas orientações que podem ser proveitosas para quem está passando por esse desafio aí. Fica comigo se você está passando por isso. Bom, então nesse retorno é natural que a criança ela apresente alguns comportamentos, como por exemplo, irritabilidade, um cansaço excessivo ou uma agitação diferente do habitual. Esses comportamentos são esperados para essa fase de retorno às aulas. Por quê? Porque é um período em que a criança ela está se readaptando. Então, o cérebro dela está processando todas essas informações que ela está vivenciando no ambiente escolar e está reorganizando isso dentro dela. E aí é comum que a criança apresente esse tipo de comportamento. O que é importante? É importante nomear isso para a criança. Você pode dizer para o seu filho, olha, eu estou percebendo que você está cansado, eu estou percebendo que você está um pouco irritado. Nomear esses sentimentos valida o que a criança está sentindo e ao mesmo tempo traz conforto e segurança. E a criança aprende melhor num ambiente, numa situação, numa condição, num contexto em que ela se sente compreendida e confortável. Um ponto importante para se pensar, né, de observar da criança, e as nossas estratégias sempre partem do que a gente observa, né, dos pequenos, é a criança que pode se queixar de dores de barriga, dores de cabeça, sem que haja um motivo clínico evidente. Também isso pode ser o processo de fase de adaptação que essa criança está vivenciando em relação ao retorno às aulas. Então é importante que a gente ofereça um ambiente acolhedor para que ela vá se sentindo confortável também e sempre nomear as sensações do corpo, tá bom? Um outro dado que é muito relevante a gente tocar no assunto aqui é em relação à previsibilidade. Então, a gente precisa oferecer previsibilidade para essa criança. Ela precisa entender o que vai acontecer no decorrer desse dia.
Então é importante que nós, enquanto pais e terapeutas, é importante que a gente vá relatando para a criança o que vai acontecer no decorrer do dia. E para aquelas crianças que possuem alguma dificuldade de compreensão da comunicação verbal, a gente pode trabalhar com desenhos, né? Montar aquela estrutura de rotina visual, história social para a criança. Assim, ela se prepara emocionalmente para aquilo que vem no decorrer do dia. E as respostas delas costumam ser mais adaptativas, né? Além da previsibilidade, é oferecer para a criança também estratégias sensoriais que você sabe que seu filho gosta. Então, se o seu filho gosta de um banho mais quentinho, se o seu filho gosta de sentir alguma coisa no corpinho, um cobertorzinho, uma almofada, você conhecendo o seu filho, você oferecer para ele aquilo que ele se sinta confortável, isso também ajuda a amenizar um pouquinho esse período. E no mais, aproveitar essa fase que é desafiadora para nós, né, enquanto pais, e oferecer um ambiente seguro para a criança, para que ela possa aprender. Cada criança tem seu ritmo, cada criança tem seu tempo, comparações vai aumentar a pressão da criança. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou no direct. Para quem gostou do conteúdo, compartilhem com outras mães. Um abraço. E claro, a psicopedagoga, psicomotricista e especialista em aba também veio com algumas dicas de ouro. Que dica que são estas? Olá, mamães, papais. Meu nome é Débora Ribeiro, sou psicopedagoga. Eu venho aqui para dar uma dica de ouro para você. Eu sei que agora, no finalzinho das férias, a ansiedade bate. Por quê? Preparação do material escolar, uniforme, ver o horário da aula, que horário seu filho caiu na escola. Tudo isso é muito importante com antecedência. Como assim? Bom, primeiro, vai ver lá na escola o horário da entrada do seu filho. Já sabe? Legal. A localização. Mudou de escola. Vamos ver o trajeto, porque você sabe que seu filho neurodivergente, principalmente essas crianças que têm TDAH, autismo, deficiência intelectual, trissomia 21, essas crianças precisam de o quê? Previsibilidade. Como que você vai fazer? Você vai levá-lo, fazer o caminho da escola, conhecer todo o caminho, apresentar quem é que está lá, que vai receber. Pede a foto da professora, se a escola tiver, para mostrar quem é a professora, se mudou a professora. E nisso, aproveita já e vê qual é a lista de material, o que vai comprar, né? Já vê tudo certinho para a criança já saber o que ela vai levar para a escola. Então, o combinado não sai caro. Saber aonde fica a escola, saber quem são as pessoas que vão recebê-lo, saber o trajeto e principalmente, mamãe, rotina. A rotina nas férias bagunça tudo. Nós fazemos isso, né? Nas férias nós acordamos mais tarde, não cumprimos o horário de certinho com almoço, café da manhã. Uma semana antes já começa a fazer a sua rotina de acordo com a rotina da semana da aula. Se seu filho estuda à tarde, já acorda mais cedo ele, já faz a sua rotina como você deveria fazer se ele estivesse indo para a escola à tarde, e dá o horário da aula, já dá uma atividade pedagógica em casa para ele fazer, se familiarizar com a rotina dele, para não acontecer dele não querer, né, depois ir para a escola fazer atividade. Se é de manhã, já faz a sua rotina de acordar de manhã, dar o café da manhã, fazer uma atividadezinha com ele, depois brincar como se fosse o recreio. Já vai preparando esse cérebro que ele vai ter uma rotina e que vai ter regras, vai ter combinados, vai ter momentos de atividade chata, mas vai ter momentos de atividade legal. Você preparando o seu filho, com certeza, ele não vai ter dificuldade no retorno às aulas. Essa é a minha dica para as mamães e papais, todo familiar que cuida dessa criança. Um abraço da psicopedagoga Débora Ribeiro.
A psicóloga Neia também veio aqui dar as suas dicas de como nós devemos receber os adolescentes logo depois das férias. Tem preguiça, tem falta de vontade. E agora, como que vai ser no início? Oi, gente! O início do ano letivo pode parecer só mais um ano, mas para muitos adolescentes é como se fosse aquele momento em que ele está carregando uma mochila cheia de pressão, angústia, ansiedade e insegurança. A psicologia, ela ajuda a organizar essas emoções, fortalecendo a autoestima e desenvolvendo recursos para lidar com esses desafios escolares e pessoais. Lembre-se sempre, cuidar da saúde mental é também cuidar de seu futuro. E claro, as orientações também têm que ficar para a família. Esmíria, a psicóloga, também vai dar altas dicas de como que os pais podem colaborar neste momento. Olá, meu nome é Esmíria, eu sou psicóloga e hoje eu vim aqui falar com vocês, papais e mamães, sobre a volta às aulas. Como vocês, enquanto família, estão preparando tanto a vocês quanto aos seus filhos para este momento? A volta às aulas, então, ela é um período que desperta expectativas, emoções e também novas descobertas, tanto para os pais quanto para os filhos. O reencontro com coleguinhas, novos coleguinhas, reencontro com professores, novos professores e muitas vezes também a troca de escola. Então, o ato de preparar o material junto com os filhos, ele vai além, então, de simplesmente organizar cadernos e lápis. Este gesto, ele representa cuidado, acolhimento e também motivação, onde eles não apenas se sentem incluídos, mas também fortalece a autonomia e a autoestima desses pequenos. É comum também surgirem dúvidas nos papais e mamães em relação à escola que eles escolheram para os seus filhos. Mas é importante pontuar aqui que a confiança dos pais nesta escolha funciona como um espelho emocional, que transmite, então, tranquilidade aos filhos, que, por sua vez, internalizam essa segurança e consegue, então, se adaptar com mais leveza. A escola, então, ela vai além de um espaço de aprendizagem. É também um ambiente de vínculos e de habilidades sociais, onde os sonhos começam a ganhar forma, também conscientizando os filhos que cada aprendizado é um passo para o futuro na construção da motivação intrínseca. Portanto, papais e mamães, é importante pensar que os professores não são apenas aqueles que transmitem conhecimento, mas também são parceiros na jornada do desenvolvimento emocional e social, acompanhando esses pequenos em suas conquistas, suas frustrações e descobertas, oferecendo assim suporte e cuidado. Assim, a volta às aulas, ele é um momento de renovação emocional. Quando família e escola caminham juntos, o aprendizado, então, ele se torna mais leve, mais seguro e mais cheio de significado. E é nesse encontro de confiança, de afeto e também de parceria que se constrói uma base sólida para o desenvolvimento integral dos filhos. Boa volta às aulas! Ai, meu Deus do céu, nas férias, tanta comilança, tanta comida gostosa. Também, né? Misturou Natal, Ano Novo, férias, não tem como não engordar. Mas a nutricionista Mari vai contar um pouquinho pra gente, aqui ó, uma cesta de frutas, como que pode ser montado pela família a culinária ou as marmitinhas ou as receitinhas ou as guloseimas das crianças e adolescentes para ir para a escola. Fiquem ligadinhos! Durante a fase escolar, a nutrição adequada é fundamental para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças.
Uma dieta equilibrada contribui para uma maior concentração e rendimento escolar, crescimento e fortalecimento do sistema imunológico e a formação de hábitos duradouros, porque as escolhas alimentares feitas na infância tendem a se refletir na vida adulta. Como montar uma lancheira saudável na volta às aulas? As frutas. Prefira aquelas mais fáceis de consumir, como maçã, pera, mamão, picadinhos já e porcionados. Monte um lanchinho com proteínas e pão integral ou bisnaguinha integral, mas sempre uma fonte de proteína, um queijinho, um frango desfiado ou um ovo cozido. Também não se esqueça da hidratação, ela é fundamental. Opte por água, evite sucos industrializados, varie os alimentos. A diversidade garante mais nutrientes e evita a monotonia alimentar. Reduza os ultraprocessados. Alimentos ricos em açúcar, gordura e sódio podem prejudicar a saúde e o desempenho escolar. A lancheira escolar é mais do que um recipiente de alimentos, é uma ferramenta de educação alimentar. Com escolhas simples e conscientes, os pais podem contribuir para que os filhos tenham mais disposição, saúde e prazer em aprender. E que tenhamos um excelente ano letivo. Pessoal, Viajando com a Lê está finalizando mais um podcast dessa semana. E o tema dessa vez foi Volta às Aulas. Quero agradecer os profissionais que aqui participaram das entrevistas, das suas colocações e orientações. E até a semana que vem com mais um entrevistado e mais uma história. Espero vocês! E se inscreva no canal e siga a gente. Cada semana um convidado diferente e histórias diferentes. Tchau, tchau! Let's go!